Olá, amados. Boa noite a todos vocês. Graça, paz, prosperidade, a paz de Cristo. Eu vou dar arrumada aqui nas minhas anotações. Sejam bem-vindos, Roberta Santos, Gelissa, Joelma, Geisa, Maria, Liete, Edssandra Rosimar, Joana Dark. Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui nosso, mais um dia de estudo, mais um dia que a gente está... Opa! Meu retorninho, meu espelho aqui, desculpe. É onde eu vejo se trava, é onde eu vejo onde estão as coisas. Vamos chegando, gente. Deixa eu ver como é que está meu áudio. O pessoal reclama que está baixo. Olha aí. Vocês estão ouvindo o meu celular. O pessoal fala, está baixo. Ok? 2 microfones, tem um até aqui, ó, coladinho, e tem o outro aqui, lá de cá. Então, gente, hoje nós teríamos a Palavra Viva, é o padrão nosso, né? Todos os sábados, às 10 horas da noite, nós temos uma Palavra Viva. Mas hoje, orando, né? E vou ser sincero para os irmãos, eu não estava nem muito antenado na questão do Sérgio Moro, está dando depoimento. Talvez eu pense, o pastor está fazendo isso porque o Sérgio Moro está dando depoimento. Ele está lá na Federal, vai entregar o presidente da República. Não. Gente, vou ser sincero para vocês, o que eu tenho para expor aqui é algo para nós orarmos assim, mas orarmos muito. É algo para a gente estar... as implicações de onde nós estamos nos metendo. E eu falei, Deus, a igreja não está sabendo disso, Senhor. Me perdoe, mas eu entendo que a igreja não está ligada no que está acontecendo. Mas antes, vamos orar, queridos. Eu quero orar nesse momento. Eu quero clamar a Deus, porque o que nós vamos passar aqui é trava. Já estou vendo aqui a guerra. É trava, é travina. Então, nós precisamos muito da presença de Deus, precisamos muito da intervenção do Senhor. Nesse momento, quero que você me acompanhe com muita tranquilidade. Segura, não tem horário para acabar. Não tem hora para acabar. Tá bom? Então, não, o áudio não está baixo, filho. Olha aqui, ó. Vou botar o meu áudio para você ver se está baixo. Segura, não tem horário para acabar. Olha o meu áudio aqui. Não tem hora para acabar. Olha o meu áudio. Daqui, vocês estão ouvindo meu áudio? Então, não, o áudio não está baixo, filho. Olha aqui, ó. Vou botar o meu áudio para você ver se está baixo. Segura, não tem horário. Tô ouvindo o áudio do áudio, então não está baixo não, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Por favor, gente. Travou. A coisa é séria. O áudio está baixo. Travou. Parou aqui. Gente, por favor, tá bom? Isso. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Olha os microfones que eu estou usando, gente. Tem como tá baixo? Por favor. Microfone são microfones de captação de coral, captação de banda. Isso aqui é coisa de estúdio, de orquestra. Tá bom, gente? Então vamos lá. Pai bendito, é com temor e tremor que nós nos colocamos aqui. Eu vim pedir agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, primeiro, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Quero, Senhor, evocar e invocar o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e nos salva, nos liberta, nos cura. E o nome de Jesus que nos traz perdão. Pelo nome de Jesus, eu peço perdão por mim, pelos meus irmãos que estão aqui agora. Nós clamamos o teu perdão, nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, a sua mão poderosa nos cobrindo, nos escondendo, Pai, blindando nessa hora. Nós, Senhor, estamos diante de Ti e nos arrependemos de toda a prática, de toda a palavra, de toda atitude, de todo pensamento, de toda qualquer, Pai, ação que nós fizemos e feriram a Tua santidade, Pai. Repreendemos toda a legalidade nas nossas vidas e não aceitamos contra-ataques nem na nossa casa, nem com os nossos filhos, nem com os nossos pais, nem com nossos entes queridos, nem com os nossos animais, nem com as nossas plantas, nem com os nossos carros, com nada, nem na nossa igreja, nem com aqueles que estão debaixo da nossa cobertura, Pai. No teu santo nome nos colocamos aqui agora. Apresentamos o Brasil, Pai, que é o que nos interessa agora. Esta nação, Pai, onde nós somos filhos amados.
Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, é muito sério, é muito grave o que tem acontecido no Brasil, não é o que está acontecendo, o que tem acontecido com o Brasil. Por isso, nós lhe clamamos, Pai, misericórdia desta nação, misericórdia deste povo, misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai, clamamos a tua intervenção, clamamos o teu poder, clamamos o teu perdão. Blinda-nos, Pai, no reino espiritual. Eu repreendo todo tipo de embaraço espiritual, todo planejamento estratégico contra essa live. Eu repreendo toda tentativa de travar o conhecimento, a sabedoria, a informação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, guarda nossas vidas e que nós possamos nos levantar como um exército espiritual, um exército de profetas, de guerreiros, de libertadores, de evangelizadores, um exército, Pai, para libertar essa nação dessas amarras. Em nome de Jesus, é que te pedimos, em nome de Jesus que nos colocamos aqui. Amém. Queridos, eu amo história. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você não estudar história, hoje eu vou citar pouco a Bíblia. Se você ver que, com que base eu vou te dar, talvez, abrir para você algumas coisas que você até agora não entendeu e não compreendeu, como eu tomei um susto. O Espírito Santo me conduziu a, novamente, pela enésima vez, a voltar à história do Brasil lá do início. E sabe o que nós encontramos aqui? Olha que interessante. Deixa eu pegar minhas canetas aqui, queridos, rapidamente. Deixei minhas canetas todas do lado de cá. Pronto, estou de volta. Olha o que acontece com o Brasil. Eu quero que você entenda que nós estamos vindo. A nossa história, o que está acontecendo hoje com o Brasil é simplesmente, e eu vou sair do Brasil depois, vamos para o mundo, mas o que está acontecendo no Brasil hoje é simplesmente o acúmulo de situações que estão vindo sobre nós, e nós, igreja, nós cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, não importa, e nós talvez não tenhamos visto isso. Preste atenção. José Bonifácio foi o tutor de Pedro II. José Bonifácio era maçom, mestre, grão-mestre da Loja do Oriente na Europa. Tutoriou Pedro II, 33º grau. O que houve com o Brasil? Houve o golpe da República. A República não foi proclamada, pelo amor de Deus. Sai disso. República não foi proclamada. A República foi um golpe. Porque até mesmo a maçonaria se divide. Porque há interesses de poder. A maçonaria não é uma religião, deixando bem claro. O ímpeto da maçonaria, junto com a nova ordem mundial, é a tomada de poderes local. Ok? Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Portugal, Espanha, e vai embora. Então, olha o que acontece. O golpe da República, presta atenção, acontece. Quem é o primeiro presidente? Deodoro da Fonseca. Segundo, Floriano Peixoto. Terceiro, Hermes da Fonseca. Perdão, Deodoro da Fonseca, o que ele é? Militar. Floriano Peixoto, o que ele é? Militar. Detalhe, Deodoro da Fonseca, amigo pessoal de Pedro II. Só que ele teve que ceder às ameaças. O homem era marechal. Ele teve que ceder às ameaças justamente dos seus irmãos de loja. Então receberam uma ordem da Europa. A ordem interna vem sempre de fora também. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, 2 anos depois, ele abre mão de quem vem Floriano Peixoto. Os dois são militares. Olha os nossos 10 primeiros presidentes. Prudente de Moraes é o terceiro presidente. O que ele é? Advogado. Campos Salles é o quarto. O que ele é? Advogado e jurista. Quinto, Rodrigues Alves. O que ele é? Advogado e jurista. Afonso Pena. O que ele é? Advogado. Ele falece, vem Nilo Peçanha. Depois de Nilo Peçanha, o 8º presidente é Hermes da Fonseca. O que ele é? Militar. 9º presidente, Venceslau Braz. O que ele é? Advogado. 10º presidente, Rodrigues Alves. O que ele é? Até o 14º presidente, todos são advogados. Notou uma coisa que desde o 1º ao 4º, a maioria é advogado e militar? Entenda, o Brasil está pautado
sob os auspícios da OAB e dos militares. E a maioria dos militares, coronéis para cima, a maioria são maçons. Vamos entender isso. Quero que você compreenda bem isso. Vamos para a Segunda República, que vai de 11º Delfim Moreira, advogado. 12º presidente, Epitácio Pessoa, advogado. 13º presidente, Arthur Bernardes, advogado. 14º, Júlio Prestes, advogado. Olha bem, gente, isso é história. Você nunca parou para pensar nisso? O que eles faziam antes de ser presidente? Todos advogados. Todos. O que é a base da maçonaria? Militares, advogados, jornalistas, escritores, juízes. É a base da maçonaria. Segunda República, queridos. Eu vou apagar aqui para a gente poder andar. Preste atenção nisso, hein? A velha República é formada aqui. Aí agora vem o quê, queridos? O que vai vir aqui agora? Muita paciência. Eu estou com todo o tempo do mundo. Eu falei, Senhor, só saio daqui quando eu entregar meu recado. Quando eu entregar todo o meu recado, eu saio daqui. Vamos lá. Preste atenção, irmãos. Você tem agora a Segunda República. O que acontece na Segunda República, que é de 1930 a 1937? É uma junta militar, volta os militares. Ok? Aí vem quem? O primeiro presidente da velha República, quem é? Getúlio Vargas. O que Getúlio Vargas é? Advogado. De 1930 a 1945. Depois, José Linhares. O que José Linhares é? Juiz, magistrado. 17º presidente, Gaspar Dutra. O que ele é? Militar. Aí começam os partidos. Partido da Social Democracia. 18º presidente, vem novamente Getúlio Vargas. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. 19º presidente, Café Filho. O que ele é? Advogado. Getúlio Vargas, advogado. Partido da Social Democracia. Vamos lá. 20º presidente, Carlos Coimbra da Luz. Partido da Social Democracia. O que ele é? Advogado. Ficou só 3 dias. Aí vem Nereu Ramos. O que ele é? PSD, Partido da Social Democracia. O que é? Advogado. Juscelino Kubitschek, médico militar, 22º presidente. 23º presidente, Jânio Quadros, o que ele é? Advogado. Ranieri Mazzilini, nunca tinha lembrado desse presidente, Ranieri Mazzilini, ou Mazzilini, 24º presidente, o que ele é? Advogado, Partido da Social Democracia. 25º, João Goulart, o que ele é? Advogado. PTB. Vamos entender o que você está vendo aqui, meu querido? A pré, e é claro, e é o quê? Pergunta a você, quem manda na OAB? A OAB é uma autarquia. E a OAB barra, ela é um braço Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão compreendendo? Os nossos presidentes. Você tem João Goulart, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O que ele é? Advogado. Gente, minha irmã é advogada, não tem nada contra advogados. Só que a maioria desses aqui fazem parte da maçonaria. Um puxa o outro, se você não sabe. Eu quero que você entenda que nós estamos num rolo compressor político. Eu não estou generalizando advogados, só estou dizendo que a história está me mostrando que dos nossos 31 presidentes, não, vamos lá, 31 não. Dos nossos... Opa, vamos lá. Espera aí, 21, 28... 29, 31, 32, 33, 34, 35... Dos nossos 36 aos 37 presidentes, 90 e burdoada por cento são advogados.
e o resto, literalmente, militares. Ou seja, os dois migram muito aqui, ó. As duas classes não saem desse pedaço chamado maçonaria. Vai para a história. Você nunca viu uma nação com tanto presidente, advogado, jurista? Aí você tem, na Quinta República, a gente saiu da Segunda República, foi mal, eu passei pela Primeira, pela Segunda, pela Terceira República, agora vamos para a Quinta República, a quinta fase da República. Ranieri Mazzolini volta, advogado, Castelo Branco, militar, Costa e Silva, militar. E aí você vem, a partir dos anos... Essa Quinta República ela é marcada o quê? De 31 de agosto de 1969 até 15 de março de 85, nós temos o quê? Agosto de 69, julho, agosto, até 15 de março de 1985, nós temos o período militar, que eu chamo de ditadura, eu chamo de intervenção. Essa aqui é a Quinta República. É a quinta fase que a gente chama de ditadura militar república. Então, quem governou foi todos generais. A maioria, maçons. A maioria prestavam serviço para maçonaria. Vamos lá, gente. Voltemos aqui. Vai lá, Sérgio Araújo, vai com paz. Vai com Deus. Quando o anticristo chegar na tua porta, tá bom? Vamos apagar aqui, queridos. Irmão, se não te interessar, pelo amor de Deus, não atrapalha, vaza. Tá bom, gente? Se não interessar, vaza. É melhor você vazar do que debochar. Vai com Jesus. Aí nós temos, irmãos, agora vamos chegar na parte recente da história que vai nos interessar. Olha bem, a Sexta República, a sexta fase da República do Brasil, vamos ver aqui. Quem começa na sexta fase da República? Tancredo Neves. Ele é o 33º primeiro-ministro do Brasil, numa colocação de ministérios parlamentaristas. Ele, não sabemos por quê, esse cara deve ser maçom, filho de maçom. Geralmente essa galera é filho de maçom. Tancredo não assume. Por quê? Morreu. Tancredo morreu. Quem fica no lugar de Tancredo? José Sarney, que é 33º grau da maçonaria, o eterno Sarney. Sarney sai, quem vem? Fernando Collor. Não é advogado. Ah, detalhe. O que é Tancredo Neves? Advogado. O que é José Sarney? Advogado. Vocês não estão vendo, não, gente, que é muito advogado como presidente da República? É muita coincidência dessa quantidade de advogados e militares desde que a República nasceu? Desde que a República nasceu, as cadeiras foram totalitariamente ocupadas por militares e advogados. Ou seja, OAB e maçonaria, apesar do OAB ter nascido em 1930, mas isso não configura que, por ter sido ela oficializada em 1930, que no século XIX os advogados já não se reuniam, já se cumprimentavam e já entendiam quem iria para o governo, quem seria o presidente. Não é você nem eu que escolhemos. Você vai ver que os presidentes... Por que está dando ruim para o Jair Messias Bolsonaro? Porque pela primeira vez no Brasil, o povo escolheu um presidente. Eu não sou cabo eleitoral dele, já cansei de falar isso, mas pela primeira vez o Brasil escolheu um presidente, por isso que está dando ruim. É isso que eu quero que você entenda, está dando ruim porque o que está aí foi escolha do povo, não foi escolha da OAB, não foi escolha da maçonaria, não foi escolha de outras alianças e associações.
Advogado ajuda a montar a Constituição em favor dele, seu imbecil. Todas as leis são contra o povo, são a favor de políticos e a OAB que ninguém manda nela. Esse lixo chamado OAB, ninguém manda nela. Você deve ser mais um desse encabrestado. Sabe quantas pessoas fazem exame para a OAB e não passa? Sabe quantas pessoas se formam e tentam passar na OAB e não conseguem? Fazem 5 exames e não passam? Por quê? Porque ninguém manda na OAB. A OAB é uma autarquia do inferno. É a pior Constituição dos países. É a do Brasil, cheia de advogado lixo. Com todo respeito aos que são honestos, com todo respeito aos que advogam com amor no coração, com todo respeito aos que realmente dão duro, trabalham duro. Mas os verdadeiros advogados estão sofrendo, estão pagando preço alto. Tem que ficar pagando para advogar. Se formam, tem que ficar encabrestado pela OAB. Só no Brasil. Só no Brasil. Só no Brasil. Ninguém manda na OAB. Nem o STF manda na OAB, viu, bonitão? Tá cheio de faculdade. Sabe? A minha irmã é advogada, gente. Estou falando aqui com alguém na família. Eu tenho amigos advogados. Mas vou dizer uma coisa para você. A OAB não está nem aí se a faculdade está formando advogados de qualidade ou está formando de qualquer jeito. Na engenharia, engenharia civil, o pessoal aperta. Na engenharia aeronáutica, o pessoal aperta. Nos militares, o pessoal aperta. Quando chega na área dos advogados, a OAB deixa afrouxa. Por quê? Ela quer poder. Vamos lá. Tancredo, Zé Sarney, Collor. Collor não é advogado, mas ele era filho de alguém muito poderoso. Só que ele... Aí vamos marcar o Collor aqui. O que o Collor fez? Lembra do Collor? Ó, Tancredo, Collor. Nós vamos voltar aqui nesses aqui. Vamos voltar aqui. Aí vem quem? Quem? Itamar. Quem que Itamar é? Quem que Itamar é? Vamos lá, repita comigo. Engenheiro militar. Pronto. O Itamar é engenheiro militar. Passou Itamar. Quem vem? Fernando Henrique Cardoso, sociólogo. Aí a coisa começa a quebrar aqui. Aqui há uma quebra. Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, não é militar e não é advogado, mas vamos entender por que ele está aqui. Tá bom? Depois do Fernando Henrique, falei que houve uma quebra. Quem vem? Lula. Depois, Dilma. Por fim, ela é empichada também. Olha aqui, vamos botar aqui, ó. O asterisco. Vem quem? Michel Temer. Preste atenção nesse quadro. Tancredo morreu, Zé Sarney, maçom, Collor, com certeza, maçom, Itamar, maçom, FHC é amigo de George Soros, Lula e Dilma. Vamos agora parar aqui, ó. Quando é que a esquerda, ou a esquerda chamada de povo, ou povo radical, ou esquerda do povo, entrou no governo? Aqui. Quando? A partir dos anos 2000. Por que eles entraram a partir dos anos 2000? Por que não conseguiram entrar antes? Por que o Lula ficou tentando 30 anos, 40 anos? Sabe por quê? Eles entram a partir dos anos 2000. Por que esse governo popular entra a partir dos anos 2000? Porque o Fernando Henrique, na verdade, preparou o caminho para o Lula. Se você acha que o Fernando Henrique é de direita, pelo amor de Deus, gente, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Hoje, Dória liga para o ministro da Economia e diz, sai fora, porque está tudo armado para derrubar o cara. Sai antes que você se arrebente. Sabe por quê, gente? Porque no fim, o nosso ministro da Economia, ele é um cara milionário e a gente não sabe o que está por trás dele. Por que Deus está permitindo ele estar lá? Mas, sabe, a gente não sabe se, de repente, o nosso querido ministro é também, ou faz parte também, já que é um homem bilionário.
Então, de repente, você tem o nosso vice-presidente é maçom, declarado. Você tem agora esse sindicalista e um economista ascendendo. Você tem sociólogo, vamos lá. Sociólogo, sindicalista, e essa daqui, na verdade, matou gente, né, na década de 60, mas vamos colocá-la como economista. Nós temos um sociólogo, uma sindicalista e um economista vindo em 20 anos de governo no Brasil. 20 anos de governo no Brasil, de repente muda-se. Muda-se a configuração das presidências. Ou seja, até o final dos anos 2000, nós tivemos advogados, militares, militares, advogados, advogados, militares, militares, advogados. De repente, aqui muda. Por que muda? Porque os anos 2000, queridos, ele é emblemático. Vou apagar aqui, tá, queridos? Os anos 2000, ele é emblemático para o start da nova era. Quem globalizou o Brasil? Quem colocou o Brasil na globalização? FHC. Que fato histórico que nós temos nos anos 2000? 2001? Minha canetinha está falhando. A queda das Torres Gêmeas. Torres Gêmeas, vocês já sabem disso, não preciso falar, é um dos números simbólicos. As Torres Gêmeas, assim como o Congresso, né, gente? Os símbolos, um dos símbolos de Brasília, né? Nós vemos que aqui, os anos 2000, ele vem justamente para marcar uma nova era. Uma nova era o quê? De aceleração da vinda do anticristo. A besta vai começar a acelerar o sistema. A besta é o sistema. Então a besta vai começar a acelerar as coisas para que em pouco tempo o anticristo apareça. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá um amém para mim, por favor. Gente, olha só. Aqui não tem paixão por A nem por B, não, gente. Nós estamos falando de fatos. Não torço para A, não torço para B, não torço para C. Eu não quero saber se matou, deixou de matar. Era guerrilheira. Entendeu? Assim como teve erro do lado de lá, teve erro do lado de cá. Então não vou defender militar e também não vou defender Dilma, não, cara. Os dois erraram. E até porque eu não estou do lado de ninguém, não. Estou do lado de Deus, eu estou do lado de Cristo, eu estou do lado do Brasil, estou do lado do povo de Deus. Até agora eu não defendi ninguém aqui, não. Então vamos devagar. Ou você vem para estudar ou mete o pé. Crente reteté e ímpio, pode ir embora. Pode ir embora. Paciência zero. Paciência zero. A gente quer mostrar fatos. Ai, a minha paixãozinha pelo militar. A minha paixãozinha pelos advogados. A minha paixãozinha pelo Lula, pelo Moro. Ah, vai lamber sabão de rolão, vai. Paciência zero. O negócio tá sério, meu querido. Pô, tá de brincadeira, rapaz? Brinca em outro lugar, aqui não. Vamos entender aqui, gente. Nós tivemos, durante esse tempo todo, uma alternância entre militares, advogados, e, de repente, a gente sai, Deus te abençoe, Leonardo, a gente sai dessa alternância e vem para FHC, Lula, Dilma. Vamos ficar aqui nos três. Por que o Collor foi empichado? Vamos entender algumas causas de impeachment no Brasil, que foram várias. Mas o Collor foi empichado pelo mesmo motivo que a Dilma será empichada. Qual foi o motivo de Collor e Dilma serem empichadas? Vou botar aqui, ó. Vou dizer para vocês, rebeldia. Porque isso tudo aqui faz parte de um sistema. O sistema é uma engrenagem grande, gente. O Collor fez coisas que ele não recebeu ordem para fazer. O Collor assumiu riscos que não eram para assumir. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre satanismo,
sobre questões de planejamento estratégico. Isso aqui para eles, irmãos, isso não é futebol. Isso aqui não é boliche. Isso aqui para eles é um jogo de xadrez. Ou seja, cada jogada tem que ser muito bem antecipada e pensada. Num jogo político desse, você não sai dando jogada, você não sai jogando para perder peças. E tanto Collor como Dilma, os dois, de formas diferentes, em épocas diferentes, se mostraram extremamente rebeldes ao sistema. Eles foram rebeldes. Porém, por terem sido rebeldes, o que acontece? Eles saem. Agora, olha que interessante. Quem é o vice de Collor? Itamar. Quem é o vice de Dilma? Temer. O que é em comum com os dois? Os dois são da mesma escola maçônica e das mesmas escolas políticas. Apesar de ser do PMDB e PSDB, dá tudo no mesmo, vamos ser sinceros. Ou seja, os vices que são colocados, porque os dois, esse é playboy, esse aqui é uma doidinha, essa aqui quer estocar vento, e esse aqui era um doido. Vamos lá, gente. O Itamar e o Temer são os vice-presidentes escolhidos a dedo. Eles não são populares. Você não votaria no Itamar para presidente, você não votaria no Temer para presidente. Votaria? Não. Então eles colocam pessoas que tenham um cunho, que possam ser, de certa forma, manipulados, que Collor era um garoto, tinha 40 anos, era um garoto para a presidência da República, e Dilma uma doidinha. Então o que acontece? Eles colocam esses, mas os vices são pessoas maduras, são pessoas que estão muito mais antenadas no sistema, que estão muito mais leais ao sistema. Vocês estão compreendendo isso, gente? Dilma e Collor caíram porque foram rebeldes ao sistema. E aí vem quem? Michel Temer. O Michel Temer, ele é literalmente o representante da nova ordem mundial do satanismo no Brasil. Literalmente. Literalmente, Michel Temer é o cara que está por trás de muitas coisas no Brasil. Muitas coisas. E aí a gente tem que entender que em torno disso tudo aqui, nós vamos chegar no dia de hoje. Calma aí, tá? O que isso diz sobre nós? Vamos lá, quem que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos Alckmin. Deixa eu voltar aqui. Outro playboy que se deu mal. Sabe qual foi outro playboy que se deu mal? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá aqui, ó. Você sabia, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? Se você falar tem prova, é só você buscar os dados da última da eleição. Você sabia que o Aécio Neves possivelmente ganhou a última eleição em 2014? Você sabia que o Aécio Neves ganhou possivelmente... Sabe quanto é que deu os votos computados? Dilma ganhou com 51,64%, Aécio com 48,36%. Presta atenção, 93% dos votos válidos. Aí eles colocaram 4%, 4,6% de votos nulos, 1,71% de votos em brancos. E abstenção, pasmem, 21,10% dos eleitores do Brasil se abstiveram ou se abstevem de votar. Ou seja, foi um empate técnico, só que a gente não pode dizer realmente se os brancos e nulos foram o que são, e a abstenção não tem como contar. Por fim, a Dilma ganhou por 2%, diferença de 2% em cima do Aécio. Aí lhe pergunto, era a vez do Aécio? Era a vez do Aécio. Mas por que não colocaram o Aécio?
Por que o Aécio não entrou? Não sei. Isso é um jogo de alternância. Isso é um jogo de alternância. Mantiveram quem? A Dilma. Numa pseudo-esquerda. Que, na verdade, não sai, porque o Aécio também é uma esquerda. PSDB. Compreendamos o que está acontecendo aqui, gente? Por algum motivo que nós não entendemos, Aécio Neves não foi. Burlaram, mexeram. Se lembra que o rolo todo aquele rolo todo das urnas eletrônicas, estavam roubando e não estavam roubando? Sim, Aécio, Alckmin, Serra, tudo na maçonaria. Eles estão recebendo vários tipos de comendas. Então vamos entender o que está acontecendo aqui? Por algum motivo, a Dilma ficou. Os caras lá de fora, porque olha só, quem comandou isso não foi aqui dentro não, tá, gente? Vamos entrar aqui. Não, se você acha que a eleição da Argentina agora não foi bancada pela China, a Argentina está falida. Falida. Então vamos compreender uma coisa aqui. O Alckmin veio para essa eleição, representando o PSDB. Aí veio também o do PT. Esqueci o nome dele agora, gente. Me ajuda aí. Foi prefeito aí de São Paulo. Eduardo Campos, não sabemos. Uma morte estranha. Eduardo Campos foi uma morte estranha. Mas, no mínimo, está envolvido. Gente, eu não quero ser leviano com aquilo que eu não sei. Mas a morte foi muito estranha. Haddad, obrigado. Aí você tem o Haddad, do PT. E você tem Bolsonaro, que até então não tinha nem partido. Aí ficou pelo PSL. Azarão. Ok? Vamos para as novas eleições. Você tem Alckmin. Qual era a determinação? Quem deveria ganhar essa eleição agora, queridos? Alternando poderes. Saiu o PT, voltaria quem? Geraldo Alckmin, do PSDB, para alternar novamente. Mas deu ruim no negócio, que de repente entra o azarão. Porque esse e tirando Bolsonaro e Cabo Daciolo, que fez aquele frisson todo, o restante, gente, era tudo carta já marcada. Era tudo carta marcada. Todos carta marcada. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse cara aqui, tosco, capitão, estranho, com os filhos que, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus, cara. Que dão mole, acabam atrapalhando o pai. Esse cara é o presidente da República agora. Vamos compreender o que está acontecendo agora, gente, para que a gente possa entrar naquilo que é a nossa seara. É onde nós vamos entrar para orar, é onde nós vamos entrar para entender essa questão. Quem nós temos aqui no Brasil hoje como grandes instituições que são autarquias? OAB, ABI e ABL. Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Academia Brasileira de Letras. Todas as três têm o quê? Advogados, jornalistas, pensadores, professores, filósofos. Todos porque para ingressar tem que ser indicado. Presta atenção, maçonaria, OAB, ABI e ABL. Essas três instituições, elas permeiam a política, a ideologia, o pensamento e o poder no Brasil, se você nunca parou para notar. Para pensar que todos os grandes nomes estão envolvidos aqui de alguma forma.
Esse Merval Pereira, que bate no Bolsonaro pela Globo News, ele é da Academia Brasileira de Letras. A maioria, 99% do pessoal da Academia Brasileira de Letras, estão o quê? Na grande mídia. São jornalistas renomados. São autores renomados que hoje estão batendo feio no governo federal. Por quê? Mas elas têm peso no conceito político nacional. Elas têm peso sobre aquilo que é colocado no jornal, na mídia, que é colocado na TV, que é colocado na internet, que é colocado antigamente, quando era mais colocado ainda, na imprensa escrita. Eles hoje estão se movimentando com mais rapidez porque hoje temos a internet. O que eu estou fazendo aqui e outros milhares estão fazendo, isso quebra aquele curral de informações que, por exemplo, a ABI faz. Esse curral de informação que a OAB escondia e que a ABL também escondia, que outras instituições escondem. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão compreendendo isso, gente? Marina Silva é fraca, filha. Marina Silva, um dia ela acha que o verde é verde, no outro dia ela acha que o verde já não é verde. Ela uma hora diz que ela é cristã, mas ela é a favor do aborto. A pessoa tem que se posicionar. Na política, infelizmente, ou você se posiciona e apanha, ou você, em cima do muro, é complicado. Não adianta. Não adianta a Marina vir com aquele ar de crente, de pituca e com cara de irmãzinha pentecostal, mas defendendo as ideias que ela defende, me perdoe. Não, não dá. Vamos lá, gente. De repente, esse candidato é o presidente da República. Era tudo que isso aqui não queria. Porque junto com OAB, ABI, ABL, quero que você entenda, junto com essa turma aqui, o que você tem agora aqui junto? STF, Congresso, preste atenção, e mídia. STF, Congresso e mídia. O que esses três têm em comum com relações a governo? Porque sempre receberam para manter o planejamento da NOM nos trilhos. A mídia, o STF, perdão, e o Congresso sempre ficaram à disposição dessa NOM, ainda que não tivesse esse nome nos anos 1900 e alguma coisa. A nova ordem mundial. Então, a mídia, o Congresso e a nossa Suprema Corte, elas precisam estar em comunhão, mas para isso tem que receber o quê? Dinheiro. Qual está sendo o problema do Bolsonaro? Está aqui, ó. O problema do Bolsonaro está aqui. Ele fechou a torneira. A Globo não recebe, a Band não recebe, a STF não recebe. Congresso, então, os deputados, os senadores estão cuspindo marimbondo porque não tem mais puxadinho. Não tem mais, gente, aquela coisa de dar um Ministério da Educação para um partido, Ministério da Infraestrutura para outro, sabe? Ou seja, aquilo que dava dinheiro para todos eles. Entenda, se você der cargos ao Congresso, se o presidente da República der alguns ministérios ao Congresso, tudo que ele colocar lá como PEC, como lei complementar, como medida provisória, vai passar. É assim que funciona. Ele dá dinheiro, passa tudo. Você entende isso? Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é bonzinho, que ele vai ser o melhor presidente do Brasil e que ele isso, que ele aquilo. Só estou dizendo que ele entrou num jogo muito pesado e agora talvez ele esteja tendo noção. Até então, até pouco tempo atrás, eu creio que ele não estava tendo noção de onde ele estava entrando, porque ele mirou o quê? No Congresso, que é os ex-colegas dele, ele mirou na Globo, mirou nos seus inimigos e falou assim, pronto, o brinquedo é aqui no playground, o brinquedo é no parquinho. Quando ele foi para a roda gigante, que ele foi lá para cima, ele viu que o parquinho é do tamanho do planeta Terra. Ele falou, uau! O Brasil é uma engrenagem pequena no meio de uma engrenagem grande. E se essa engrenagem pequena ela não funciona, o pessoal vem em cima para saber por que essa engrenagem pequena não está funcionando. O Brasil é estratégico na América Latina.
Entenda isso. O Brasil, ele é estratégico na América Latina. Aí você fala assim, por quê? Eu vou explicar para você o que acontece agora. Espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio aqui, gente. Então, vocês estão entendendo aqui até agora o raciocínio? Eu falei que é complexo. É muita informação de mais de século para ser passada em alguns minutos. Vamos lá. Se você pensar na nova ordem mundial, você vai ter Inglaterra. Nos últimos anos, aos Estados Unidos. Ok? Esse bastão vai ter que ser passado para alguém. Vamos lá. Gente, eu não estou julgando o governo de ninguém. Estou julgando o macro, tá? Se o Lula fez bem, se a Dilma fez mal, se o Bolsonaro vai fazer bem, se o FHC... Eu estou julgando como cristão agora. Isso aqui é um mapeamento do Brasil. A gente só faz mapeamento com fatos históricos. Por isso que eu digo, a pessoa que é cristã e vem com papo religioso não vai a lugar nenhum, porque é necessário que eu e você tenhamos capacidade cognitiva, capacidade empírica, capacidade técnica. O que eu estou passando para vocês são coisas técnicas, história do Brasil, história do mundo. Tá bom, gente? Nova Ordem Mundial. Não, para quem não sabe, é sigla. Aí diz que quem usa isso aqui é da teoria da conspiração. Eu, por exemplo, né? Teoria da conspiração. Inglaterra e Estados Unidos. Daqui passou bastão para cá. Ok? Vamos entender o que está acontecendo? Quem foi que anunciou a nova ordem mundial aqui no Brasil? FHC. Qual é o papel do FHC? Abrir as portas do Brasil para George Soros e seus companheiros. Trazer para o Brasil a nova ordem mundial. Assim como George Bush fez, pai e filho. Ok, gente? George Bush, pai, já avisou, o filho governou e nessa mesma época Fernando Henrique anunciou que era uma nova ordem mundial sobre uma nova era, uma nova ordem mundial sobre o Brasil. Fernando Henrique passa o bastão para quem? Lula. Qual é o papel de Lula nesse momento? Eu vou explicar para vocês qual é o papel de Lula nesse momento. Ó. Vou explicar agora, vocês vão entender. Primeiro bloco. O que é isso? Irã, Sudão, Líbia, Cuba, Angola, Argentina, Venezuela, Cuba e República Dominicana. Alguns países ao qual, e claro, por fim, China e Rússia. Mas vou explicar aqui. Vamos lá. Quem são esses países? Por que estamos aqui? Primeiro, Irã, Sudão, Líbia, Cuba. Botei Cuba 2 vezes, perdão. Irã, Sudão, Líbia, Angola, Venezuela, República Dominicana, Argentina, eram patinhos feios na economia mundial. A ONU não poderia liberar dinheiro para eles porque a maioria desses países tem sanções. Sanções dos Estados Unidos, da Inglaterra, do bloco europeu e de outros blocos. Então, a ONU, o BID, Banco de Desenvolvimento Internacional Mundial, os bancos não poderiam dar suprimentos a esses povos, porque são países que são comunistas, fechados, de guerra, mata mulher, mata criança. Mas, para a nova ordem mundial, eu preciso agregar esses países, porque eu verei uma besta que emerge do mar tendo 7 cabeças, 10 chifres. Os governos serão divididos agora por região. Vamos para a escatologia agora. Você está entendendo? Então, o que o Lula fez? O Lula pegou o dinheiro do BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, e começou a emprestar e trazer esses países para a tutela do Brasil.
esses países passaram a ser discípulos ou serem tutelados pelo Brasil. Se lembra que o Lula queria fazer uma, acho que uma, meu Deus, não era embaixada do Irã, eu me lembro que houve um problema aí com Israel e tudo. O Lula odiava Israel, até hoje odeia. Então vamos entender que o papel do Lula nesse momento, pastor, você afirma isso com que base? Eu vou explicar para você. O Lula, nos seus 2 governos, visitou 85 países. A título, olha bem, Lula visitou 85, foi o presidente que mais fez visitas externas. Mais do que Fernando Henrique. Olha que Fernando Henrique, quem tem um pouquinho mais de idade como eu, era apelidado de Viajando Henrique Cardoso. Ele passou a bola para o Lula. Aquilo que ele não conseguiu, o Lula iria conseguir. O Lula visitou 85 países. Aí vamos lá. Em 2002, aí você vai dizer, ah, mas isso aí, poxa, a balança comercial. Tá bom. Em 2002, a balança comercial dava ao Brasil 28%. Em 2010, o Brasil tinha 11% na balança comercial. Ué, para que 85 viagens a 85 países, centenas de viagens, quando nós perdemos a balança comercial internacional? Por que Lula fez tanta viagem e no final a gente perdeu a balança comercial internacional? Por quê? Porque, na verdade, não tinha a ver com a exposição do Brasil, mas para o Brasil capitanear esses países com problemas para ajustá-los à nova ordem mundial. Você está entendendo isso, gente? Por fim, o que o Lula fez? Fez uma aliança e passou isso para Dilma. Rússia e China, com o BRICS. Claro, tem Índia, tem Brasil, tem Rússia, tem China. Entenda, são um bloco. Um bloco que visa trazer o quê? Uma nova concepção de política. Uma nova concepção de política mundial. Ou uma nova ordem mundial. Por que nós tivemos o Foro de São Paulo há décadas atrás? Para preparar justamente alguém que saísse de Fernando Henrique para cumprir esse propósito, gente. Eu estou mostrando para vocês a história em andamento. Isso não é teoria da conspiração. Eu quero que você entenda a África do Sul. Obrigado, é isso mesmo. Então, faltava. Então, vamos ver que isso tem. A África do Sul é que mais oprimiu o continente africano, tinha um apartheid. Mas vamos lá, porque são ricos os brancos lá. Mas vamos voltar a gente. Que a coisa não está. Não é um fato, político corrupto, político ladrão, não, gente, a coisa é muito mais profunda. Sabe, o Lula fez É interessante, o Bolsonaro fez parceria com o multimilionário do presidente dos Estados Unidos, ok. Mas o Lula fez com o Barack Obama, que é a esquerda dos Estados Unidos. Você vai ver que o Lula era parceiro do Barack, porque o Barack, assim como o Lula, é uma esquerda na América. E também preparou, olha, o George Bush, filho, fez besteira, mas preparou para Barack. Barack ficou 2 mandatos, Lula ficou 2 mandatos. O que aconteceu? Bush, filho, passa para Barack. Fernando Henrique passa para Lula. Muito bem alinhado, gente. O que deu ruim? E aí não me pergunte por quê, porque eu ainda não tenho essa informação. Deu ruim porque você vê, de repente, nos Estados Unidos, um azarão, porque deveria entrar a Hillary. A Hillary ia continuar o que Barack estava fazendo. E aqui ficaria, talvez, o Alckmin, né? Ou o Haddad, para dar continuidade ao processo que o PT vinha mantendo. Só que deu ruim, porque o Brasil escolheu o Bolsonaro, o pessoal chama de Bozo, e os Estados Unidos escolheu o maluco do Trump. E isso, gente, desalinhou o processo de planejamento da mão. Vocês estão entendendo? Esses 2 caras lá em cima, o de cima e o de baixo, a América hoje está desalinhando. Por isso que internamente os 2 estão sendo esmagados. Por isso que a imprensa, CNN, CBS, todas as imprensas dos Estados Unidos estão batendo no Trump e todas as imprensas do Brasil estão batendo no Bolsonaro. Não é porque eles são bonzinhos, não é porque eles são probos, não é porque eles são honestos, não, porque eles são pedras de tropeço para justamente esse planejamento. Quero que vocês entendam isso.
É isso. O que está em jogo aqui não é Bolsonaro, Lula. É muito maior, gente, do que o que está no Brasil. É muito maior. A coisa vai muito além de Bolsonaro, de Trump. Vai muito além. A gente está, de repente, sabe, entrando numa de partidarizar, entrar numa de torcida. Não tem torcida nessa hora. Não tem torcida nessa hora. Vocês estão comigo, né? Vamos lá. Uma aqui para página 6. Paciência, gente. Para onde isso tudo aqui vai apontar, gente? Isso tudo aqui vai apontar para Apocalipse 13, que fala do surgimento da besta que emerge do mar. E aí, não querendo entrar nas escolas escatológicas, que são pelo menos 4, nós temos 4 escolas escatológicas aí para apresentarmos algumas opções de interpretação, mas não quero entrar nisso, eu quero entrar no texto em si. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, Apocalipse 13, 1. E sobre os chifres 10 diademas, ou 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, Satanás dragão, metaforicamente, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos compreender que muitos pensam no poder geopolítico. Muitos pensam aqui até mesmo numa personificação de um ser humano. Mas não é personificação de um ser humano. Tá? Isso não é personificação humana. Vamos entender bem o que essas revelações de João nos trazem. Essa besta que emerge do mar, vamos pensar aqui, mar, tá? Não o mar de água, mas mar de multidão. Mar significa multidão. Mar significa muita gente. Mar pode ser, olha bem, mar pode ser China, como mar pode ser ONU. A gente ainda não tem essa noção. Ela surge do mar, que pode ser a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e pode ser a ONU, que reúne todas as nações sobre si. Vocês estão compreendendo, gente? O assunto é complexo, por isso que tem que acompanhar. Quem não tiver afim, por favor, não precisa ficar na live. Não estou pedindo nada, não estou reclamando de nada. Estou tentando mostrar para vocês que é algo muito macro. Olha, não olha para o formigueiro, não. Agora é hora de olhar para o céu, começar a ver as constelações, para tentar entender o que está acontecendo. Entenda, nós estamos caindo num caminho escatológico. Só que eu vim do Brasil desde José Bonifácio, Pedro II. Viram quantos presidentes? Viram quantos presidentes, advogados militares? Sem preconceito aos advogados, até porque estes advogados, até porque temos irmãos na nossa igreja, irmãos em Cristo, que são excelentes advogados e não comungam com maçonaria, não são maçons, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo advogado, querido, é porque é uma classe que infelizmente está dentro da OAB e a OAB dentro da maçonaria. Maçonaria, OAB, advogado, juiz. Ou o STF, você acha que o STF 90% não é maçom? Brincadeira, né, gente? Vamos lá. Mar, multidão, pode ser China e pode ser ONU. Eu não posso dizer hoje que essa besta... Agora, uma coisa pode dizer, que besta aqui é um sistema. Por enquanto é um sistema. Eu vou explicar por que é um sistema. Nós vamos entender aqui por que é sistema. Vamos ler os versos seguintes. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Há quem diga que foi o Papa João Paulo II que tomou o tiro. Há quem diga, eu não creio. Eu acho que é algo que é futuro e não pretérito. Mas vamos lá. E adoraram o dragão, adoraram Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Por isso que eu acho que é algo futuro, porque o Papa não tinha, o João Paulo II não tinha autoridade do dragão para as pessoas adorarem o dragão. Mas vamos lá.
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Adorar o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e pensando na besta não como ser humano, mas como um sistema, que é semelhante. Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-lhes autoridade ainda por cada tribo, povo, língua e nação. O que está acontecendo hoje, gente? A igreja não está vencida? Quando eu falo igreja no sistema de templos, de prédio, ela não está vencida. A igreja está desnorteada. Estamos orando, estamos fazendo vigília, estamos fazendo live, mas está todo mundo desesperado. Isso não está sendo orquestrado. Não tem doutrina agora, está cada um por si. Cada um está buscando onde se salvar nesse marzão. A verdade é essa. A verdade é essa. A igreja tomou um toco sem esperar. A igreja estava lá no seu Anarie. E aí, pastor, qual a próxima agenda do Encontro de Casais? E aí, pastor, quando é que vai ser aquela rave dos jovens? E aí, pastor, quando é que vai ser aquele futebol? E aí, pastor, quando é que vai ser aquela piscina, aquele churra lá? A igreja estava distraída com a opção de coisas. Aí veio a Não e pei! Cadê a igreja? Até agora está tentando saber o que atingiu. O que aconteceu? Por que a gente está aqui? Caiu do caminhão da mudança e não sabe para onde vai. Perdeu o norte. Está sem bússola. Você está entendendo, meu querido? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eu não sei se está sendo agora. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo. Meu irmão, a OMS está mandando todo mundo, não saia. Feche a porta do país, não entra ninguém, não sai ninguém, não pode tomar essa vacina, não pode tomar esse remédio, não pode fazer isso, tem que ficar em casa, fica em casa. Ei, a OMS, a ONU está mandando nos países e deu-lhe poder e autoridade sobre cada tribo, cada povo, cada língua e cada nação. Vocês estão compreendendo isso, gente? Vocês estão compreendendo? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Aqueles que não foram escritos no livro da vida. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro. Se alguém matar a espada é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. Sabe o que esse texto está dizendo? Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que ser preso, será preso. Quem tiver que ser morto à espada, na visão de João, ou no tiro, vai ser. Mas aqui está a perseverança dos santos, porque vão morrer. Quantos dos nossos não estão morrendo com a Covid-19? Com Covid-19? Para pensar. Vi outra besta? Não, gente, aqui não tem Calvírio nem Armínio, pelo amor de Deus, tá, gente? Por favor. Sem teologia aqui. Agora não. Só a gente está pegando o texto como um todo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo... Agora você vai prestar atenção. Vi ainda outra besta emergir da terra, verso 11. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo que é uma besta com outra besta. Sistema atrás de sistema. E dizendo aos que habitam, por que eu digo que não é ser humano? Sobre a terra, que façam uma imagem para a besta, aquela que a ferida sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego, ou seja, dar fôlego à imagem da besta, para que não só falasse, mas ainda fizesse morrer todos os que não adorassem mais da besta. Ou seja, gente, a besta é uma inteligência artificial que, por fim, terá vida, vai ter autonomia. E segundo o texto, e ainda fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta, ou todos que não estivessem dentro do sistema. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Preste atenção. A China, a partir do ano que vem, vai pagar com moeda virtual. Já em algumas cidades no seu território, com a desculpa de que papel moeda passa doença, com a experiência do Covid, a China já está anunciando que até suas bolsas de valores já vai bater de frente com os Estados Unidos, com a Bolsa de Nova York. Preste atenção. Que algumas cidades, províncias da China, os funcionários públicos, McDonald's, Burger King vão receber dinheiro virtual. Não terá mais moeda. Ou seja, você e eu seremos obrigados a comprar se formos para a China. Só que a China hoje detém poder. Se ela lança isso no mercado internacional, e isso vem com sucesso, isso é sucesso, o que vai acontecer com o resto do mundo? O restante do mundo vai ter que adotar o mesmo sistema. E quem não tiver a marca da besta na sua mão, e quem não tiver com a marca da besta, touch, passa ali só pegar a pulseirinha, não vai comprar, não vai vender. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você está entendendo, gente? Vocês estão compreendendo? Conseguimos chegar aqui, por favor? É isso que eu quero. Eu não vim aqui para falar bem de política, mal do outro. Meu irmão, meu foco hoje está muito além de Bolsonaro. Está muito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. É importante que se entenda. PSDB, PMDB, esquerda, tudo a mesma coisa. Porque o que move eles não é ideologia de esquerda, direita e centro. Alcolumbre, Rodrigo Maia, FHC, Serra, Alckmin, Dória, família CM, STF, OAB, todos hoje estão unidos para derrubar o presidente. Não porque ele é bonzinho, não porque ele está fazendo tudo direitinho, não porque ele é o cara que vai salvar o Brasil, não. É porque ele é uma pedra no sapato. Ele é uma pedra no sapato. Ele é a pedra no sapato dessa galera que alterna poder e que rola. Entende? O Brasil é vendido, os nossos políticos são vendidos, eles fazem tudo por dia, eles vendem a alma. Aquilo onde Jesus prevaleceu, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Os nossos políticos se prostram, dá 1 milhão na mão deles que eles se prostram. Nesse momento, o planejamento estratégico é isso que eu quero que você entenda. E pense no Brasil, e não só no Bolsonaro. Hoje, eles estão entre derrubar Bolsonaro e colocar Mourão, ou manter Bolsonaro. Você já fez transporte de boiada? Será que alguém aqui tem experiência com transporte de boiada? Minha família é do interior, e eu já vi muita gente transportando boiada. Mas estou falando de boiada de grande número. Perdão, deixa o microfone aqui. Boiada grande, boiada igual essas de Goiás, Mato Grosso, essas boiadas aí enormes. Você vê que algumas coisas que os boiadeiros usam. Primeiro vão a cavalo, usam cachorros e o berrante. Por quê? Porque numa quantidade enorme, todo o reino animal, e cada espécie, cada gênero, tem um alfa. Né? Então vamos compreender que que os boiadeiros fazem é cercar os animais e não deixá-los ir nem para a direita nem para a esquerda. Eles sempre os conduzem. Sempre conduz o rebanho ou a boiada para o lugar onde eles querem que vá. Cerca daqui, cerca dali, cerca de trás, cachorro late, berrante, toca, pum, direção que eu quero. Vamos entender, gente, que eles podem derrubar Bolsonaro
e botar o Mourão, que é ou perturbar de tal forma o governo dele, perturbar ele de tal forma que no final ele vai fazer o que eles querem. Vai levar o Brasil onde eles querem que esteja. Porque o Brasil, dentro desse contexto, fará parte de uma engrenagem. O Brasil é parte de uma engrenagem, muito maior, é claro. Cada país tem a sua utilidade. E o Brasil é parte dessa engrenagem. Então ela não pode travar. O jogo, o Brasil nessas engrenagens, tudo aqui, o Brasil não pode travar. Ele trava e trava o resto das engrenagens. Engrenagens maiores são travadas por causa dele. E engrenagens menores dependem do Brasil. Então, o que está acontecendo agora no momento político do Brasil é um momento que está travando o planejamento global. Vocês estão entendendo isso, gente? Não tem mais a ver com a nossa política interna. Tem a ver com uma política externa, um planejamento externo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Dá um amém aí para mim, por favor. É para eu respirar. Agora vem a parte importante para nós. Vou apagar aqui. A China já lançando a sua moeda virtual. Eu fui pesquisar, porque a gente não pode falar sem pesquisar. Tudo isso aqui foi pesquisado, tudo isso aqui foi buscado. Eu não sou doido de vir aqui falar coisas que eu não tenho. Deus te abençoe, Juraci, que eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, né? Vai pegar mal para mim depois. Mas vamos lá, gente. Por que Alcolumbre? Por que você vê hoje, ó? Você está vendo STF, Congresso, mídia, batendo a OAB, ABL, ABI. Por que você está vendo todas essas siglas ou todos esses batendo no presidente ou batendo no governo federal? Porque elas estão sendo cobradas. Para cada um desse órgão aqui, há um responsável. Para cada desse órgão aqui, há alguém responsável para cobrar medidas. Até porque ganham muito dinheiro, que eu falei, aqui está envolvido o quê? Grana. É muita grana. Então, STF, Congresso, mídia, OAB, ABL, ABI, tem que cobrar um posicionamento. O Brasil tem que andar. É os caras que estão olhando o gado. Eles precisam fazer que o gado vá para um lugar ou para o outro. Compreendam isso. Aí eu fui procurar algumas questões. Aí você vê o Dória tomando dores, ligando para Paulo Guedes. Achei estranho. O que me chamou a atenção foi isso, o Dória ligando para Paulo Guedes, mandando o Paulo Guedes sair enquanto fosse tempo. Isso veio me... Esse dia eu falei, gente, por que o Dória ligou para o Paulo Guedes, mandando ele sair enquanto fosse tempo, para não sujar a biografia dele. Aí me lembrei, Dória, FHC. FHC, George Soros. FHC é o representante oficial do George Soros no Brasil e na América Latina, se você não sabe. E aí me veio uma outra situação. Sérgio Moro. Você já notou que o Sérgio Moro só anda de preto, camisa cinza, chumbo, gravata preta, igual o pessoal do MIB? Aí eu fui ver algumas coisas aqui. Alckmin, Aécio foram para a grande loja maçônica de São Paulo no dia 10
no mês 10 de 2004, para receber encomenda da grande loja maçônica de São Paulo, Aécio Alckmin, e depois foi o José Serra. Mas aí fui pesquisar o Moro da Igreja Batista, diácono da Igreja Batista. Porém, no dia 15 de novembro de 2016, ele recebeu o 33º grau da Confederação da Comenda do Grau 33 da Gran Cruz, da Federação Maçônica do Brasil. Está ele lá, com a foto, pesquisa na internet. Juiz Sérgio Moro recebe comenda no grau 33 da Gran Cruz, na Federação Maçônica do Brasil. Ok, gente? Vocês estão entendendo agora? Dória liga, Sérgio Moro sai. Por que Sérgio Moro saiu? Será que esses são realmente os fatos da saída dele? Será que verdadeiramente isso impulsionou o que ele falou, a escolha de um superintendente da Polícia Federal? Será que isso é um motivo para sair? Nós estamos vivendo um momento sui generis, gente. E a partir daqui eu espero tudo. A partir daqui eu espero tudo. Eu só quero dizer a vocês que a minha oração se intensifica. A minha oração se intensifica porque eu estou vendo a minha visão analítica. Então, Deus me revelou. Não, calma. Eu, para falar Deus me revelou, a coisa tem que ser séria. Não vou falar Deus me revelou. Agora, o Espírito Santo me impulsionou a tomar medidas calculistas no sentido de estudar e pesquisar. E eu fui à luta, fui pesquisando. Como eu tô macaco velho nesse negócio de pesquisar, eu puxei. E eu tomei um susto quando eu vi essa quantidade de presidente, literalmente, vindo da OAB. Então nós temos aqui ok? Todos interligados. A OAB mexe com o STF mexe com o Congresso mexe com a mídia mexe com o Congresso, a Associação Brasileira de Letras mexe com a mídia e mexe com o Congresso, que mexe com a AB, a Associação Brasileira de Imprensa mexe com a mídia, que mexe com a ABL. Olha, eles aqui estão trabalhando em fluxo contínuo como se fosse um formigueiro. Vocês compreendem isso? Vocês conseguem compreender esse trabalho orquestrado? Isso aqui é muito bem, isso aqui não é feito de improviso, não, irmão. Isso não é igual nossos cultos, não. Irmão, não sei a letra, o playback deu problema, os irmãos vão tentar me acompanhar o hino aqui e vamos cantar para a glória de Deus. Não, não é assim, não. Não funciona assim, não. Nada é improviso lá com eles. Tudo isso é feito de forma muito bem estruturada, cada macaco no seu galho. Se você ver aquele... Até parou de passar na Netflix, né? Meu Deus, qual era o nome? Esqueci agora. Um Celton Mello com... Oh, meu Deus, né? Me lembra aí, se alguém lembrar. Passou na Netflix, teve a segunda... O Mecanismo. Obrigado, Jordânia. Cara, assiste, que maravilhoso. Se ainda estiver lá, assista ao Mecanismo. Você vê que é tudo muito bem... Ali está muito dentro do Brasil, né? Tudo muito Brasil. Brasil, aquela coisa bem Brasil. Mas, gente, a coisa é muito bem feita. Isso, o Mecanismo, gente. Obrigado. Você vai ver que isso aqui não é nada por um acaso. Nós somos... Desculpe o palavreado chulo que eu vou usar. Me perdoem, irmãos. Me perdoem mesmo. É o meu jeito de ser. Eu sou assim. Naturalmente, quem me conhece, eu sou assim. Eu não passo pano. Somos idiotas. Um bando de idiotas sem feeling, sem revelação, sem visão, tapados, extremamente... Sabe o que a gente fez ao longo? Sabe o que a igreja fez nessas últimas décadas? Se isolou do mundo. Não sou desse mundo. Você vive aonde, então, meu irmão? Então morra. A gente se isolou,
A gente fechou os olhos para a sociedade, a gente se trancou dentro dos nossos templos, a gente se deu revoltinha, ficou dentro de casa, o outro foi para o mundo, como diz assim, vou, já que é para escangalhar, eu escangalho direito. Cada um fez o seu pedaço. Sabe? A igreja tomou outro rumo da prosperidade, dos passeios, do oba-oba, das redes, das fumaças, dos lasers, dos encontrinhos de casais sabe, das festinhas, dos inúmeros passeios e sítios e futebol e churrasco e pibolim e sinuca e totó e acabou. Não tem profeta. Porque profetas são pessoas que estão alinhadas à vontade de Deus, estão ali para receber, não se distraem. Só que a igreja se distraiu demais, gente. Infelizmente. Infelizmente. E a verdade é essa. Tem para onde correr, irmão. A verdade nua e crua está aqui, ó. O Brasil é isso. Nós estamos ligados à nova ordem mundial. Nós estamos dentro de um planejamento internacional. Quando o FHC abriu as portas para a questão internacional, que ele falou era inexorável, ele não estava errado, não. É inexorável mesmo, que tinha que abrir mesmo no final dos anos 90. Porque tudo tem um cronograma, a coisa é cronometrada, gente. Não é assim, vamos fazer, vamos. Não, tudo tem um cronograma. E o cronograma trouxe esse momento. E era o momento do Fernando Henrique conduzir o Brasil para este papel. Gente, alguém que vai para a loja maçônica recebe uma comenda de 33º grau. Tem foto, tem noticiário. Está noticiado em vários sites, em vários. Eu vou perguntar se o Sérgio Moro é maçom? Se alguém me chamar para receber uma comenda na maçonaria, eu não vou. Não tenho nada lá. Quero nada. Bom, não desejo mal para ninguém. Não vou aqui entrar numa de. Agora, a mim não. A mim não. Fazer o que para receber? O que eu fiz para receber uma comenda maçônica de 33º grau? Gente, é um jogo bem jogado. E a gente tonta aqui fica torcendo para um lado e para o outro, achando que tem antagonistas. Não tem antagonistas, gente. Tem desentendimentos. Por quê? Assim como tem pentecostal, neopentecostal, histórico, assim como tem tradicional, assim como tem católico, assim, na maçonaria também tem várias lojas com várias ideologias, com vários ritos. E eles se desentendem, porque rola muito dinheiro, rola muito poder, tem aquela disputa para ver quem vai estar na proeminência da coisa. Mas no final, estão todos do mesmo lado. Então vamos entender, é o que nós estamos passando. Creia você ou não. Eu acabei de dar a você, rapidamente, é claro, um briefing em 1h20, um briefing do que está acontecendo. Sabe, se você assim, todos os maçons fazem isso, não, gente, é claro. É a mesma coisa você achar que todos os pastores são famosos e ganham dinheiro como o Silas Malafaia e Edir Macedo. Aí você também não generaliza. Tá? A gente está falando da alta maçonaria. Nós não estamos falando das lojas de bairro, dos que se reúnem, vão lá, não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando de gente que está lá em cima, que você não sabe. Então, gente, nós vamos orar, tá bom? Nós vamos orar. Eu não sei para onde vai amanhã, mas sei que o nosso Deus, ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que muda, como diz Daniel lá no capítulo 4, muda as estações, demanda reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. E eu creio nesse poder, eu creio nesse Deus. E a minha oração é para que Deus possa direcionar a nossa nação. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Esse direcionamento de Deus vai depender muito também da boa força de vontade da igreja. Eu creio que Deus está permitindo e permitiu tudo isso para acordar a igreja. O sistema está muito forte, gente. A besta está dominando o mundo. Você não está vendo isso?
E cada ano que passa está ficando mais forte. Você se lembra do cartão de débito que você tinha que passar a tarja magnética? Da tarja magnética foi para o microchip. Do microchip agora é só aproximação. Bluetooth, Wi-Fi, wireless. Nós precisamos de uma grande mobilização espiritual. Eu botei na minha chamada do Facebook de intervenção espiritual divina. Nem militar, nem de povo na rua, não. O Brasil já está cheio dessa história, gente. O Brasil já está cheio dessa história de gente. Eu creio que agora, se nós quisermos, sabe, se nós quisermos verdadeiramente que algo aconteça, só Deus. Só Deus. Só Ele pode trazer a gente algo bem profundo e que faça diferença. Nós temos que tomar cuidado. Não é tempo de discutir, não, gente. Deixa aí. Cada um tem sua posição. Eu respeito. No final, o que vai prevalecer é a verdade. Cara, gosta ou não, meu irmão. O porco é porco. Mesmo que o porco ache que ele é galinha, mas ele é porco. Não adianta ele pensar que ele é galinha, não vai cacarejar nunca, vai viver no chiqueiro. O cara que fala uma besteira que ele é, ele não, eu não sou. Entendeu? Põe um ovo aí, porco. Não põe, porque porco não põe ovo. Então deixa falar o que quiser. Vamos entender isso, gente. É tempo de oração, não é tempo nem de brigar com ninguém, não é tempo de discutir com ninguém, não é tempo de você ficar espetando a igreja do outro. Não, irmãos, ou a gente amadurece agora ou nunca mais, irmãos. Ou a gente amadurece agora, ou vou ser sincero, ou vamos ficar aí no arrebatamento, sabia? Eu sou pré-tribulacionista. O meu posicionamento é pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai antes da grande tribulação. E indo ou não, se a gente não amadurecer, filho, o arrebatamento. Sabe, a gente precisa, nesse momento, amadurecer. A gente precisa, nesse momento, de falar assim, me santifica mais ainda para eu passar por esse tempo. Me santifica para que eu possa cooperar para o meu país, pelo menos o meu país, que não adianta querer cooperar com a Itália, com a França, com Portugal, com a Espanha, eu tenho que cooperar primeiro no meu país, irmãos. E os nossos queridos irmãos brasileiros que estão em outros países, cooperar com seus países onde vocês estão adidos, onde vocês estão morando. Quem está nos Estados Unidos, quem está em Portugal, quem está em Espanha, quem está aqui na América Latina, quem está no Japão, quem está em Israel, coopere para que Deus faça o melhor pelas nações. Sabe, esse é o tempo da gente não mais fazer picuinha com ninguém. Deixa os outros falar o que quiser, irmão. Deixa falar. Deixa criticar, deixa. Não é tempo para se incomodar com isso. Não se incomoda, não. Não se incomoda, não. Nós precisamos, na verdade, de um tempo de arrependimento, sabe? Entendimento. A gente precisa de arrependimento, entendimento, sabedoria, muita sabedoria. Pranteando. Se tem uma coisa que a gente vê na palavra de Deus e nas nossas experiências com Deus, é que Deus, como diz Cassiano no seu hino, né? Deus não rejeita a oração, mas Deus não rejeita mais ainda um pranto. Lembre-se de Ana pedindo um filho. Sabe, Deus não rejeita um pranto. E esse é o tempo da gente chorar, prantear. Muitas coisas virão sobre nós ainda, gente. Muitas coisas ainda virão sobre nossas vidas no Brasil, internamente. Isso aqui que eu estou expondo é de uma forma global, do Brasil para fora, de fora para o Brasil. Mas muitas coisas internas vão acontecer conosco ainda. Se você não sabe, a OMS quer jogar essa quarentena para até 2022. Diminuindo aos pouquinhos. Prestação Casas Bahia. Agora descobriram que na Itália, entre 10
9 pessoas que morreram por tratamento errado. Não tinha a ver com respirador, tinha a ver com sangue. O Covid-19 trabalha com a falta de oxigenação no sangue e não no pulmão. Atacaram errado. Botaram o respirador na pessoa, a pessoa não precisava de respirador, ela precisava purificar seu sangue em casa. Aí agora estão descobrindo isso, né? Mas OMS, Banco Internacional, FMI, é isso. Unicef, essas grandes organizações que visam, na verdade, conduzir. Então vamos orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor, vamos levantar um clamor sério. Esquenta não, quem está falando aí, deixa para lá, gente. Não esquentar com isso não, vamos orar. Aproveitar essa madrugada para orar. Pai bendito, nós te adoramos por tudo que o Senhor faz, Pai. Tudo que tu fazes conosco. A revelação, a explicação. Eu não sei se a gente fica pasmo, se a gente tem medo, se isso nos dá coragem, se isso nos torna, Pai, mais responsáveis ou irresponsáveis. Se isso nos faz, Pai, temerosos ou tementes, que são duas coisas diferentes, ser temeroso e ser temente a Ti. Mas o mais importante nessa hora, Senhor, é buscar ciência, Pai, de tudo que está acontecendo. Anos está isolada do mundo. Ela se descolou da realidade do mundo. Ela se descolou, Pai. Se levantou tanto evangélico na política, a gente achou que, de repente, essa quantidade de pastores, de crentes, padres, católicos, que eles lá no Congresso e aqui nas assembleias poderiam nos representar e fazer alguma coisa por nós. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Pai. Infelizmente, Senhor, nós deixamos de lado aquilo que é o básico da vida cristã, o básico, Pai, de uma batalha espiritual, que é vigiar, Pai, é orar, Pai, é estar ligado, Pai, com o mundo espiritual, Pai. Nós nos dedicamos a comer, vestir, calçar, nos dedicamos a crescer, a nos empoderar na sociedade, juntar dinheiro, trocar de carro, comprar casa de praia, viajar, 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 e as igrejas crescendo, luxuosas, bonitas, vazias da tua presença. Vazias de ti, Pai, vazias de ti, Pai, vazias da tua presença, vazias, 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 sem milagre, sem cura, sem libertação, sem restauração, sem muitas, meu Deus, sem quase tudo, Pai. Culto, culto e culto ao homem, culto antropocêntrico. Aniversário de pastores, Pai, que parecia até só faltavam os 3 reis magos para vir dar presente para os pastores no culto. Um culto que é uma idolatria ao homem, Pai. Eu abomino isso, o Senhor sabe, Pai. Eu abomino esses aniversários de pastores. Eu abomino com todas as minhas forças essas manifestações humanas dentro da tua casa. Eu abomino, Pai, essas raves para jovens. Eu abomino, Pai, essa mistura entre o santo e o profano. Pai, nós precisamos ter raiva, nós precisamos ter furor, nós precisamos ter ira santa, nós precisamos ter, ó Deus, aquilo que Jesus teve na porta do templo. Não aceitar isso! Nós aceitamos. Aceitamos de bom grado, Pai. Aceitamos, Pai. Nós aceitamos e lá fora a coisa acontecendo. As estratégias sendo colocadas, Pai, em pauta. Os políticos tomando poder e entrando na igreja. Porque Geraldo Alckmin, Pai, José Serra foi para as igrejas, deu paz do Senhor no púlpito das Assembleias de Deus.
porque nossos pastores estão vendidos à política, ministérios como o de Madureira, vendido a políticos, pastores que fizeram planejamento para botar não sei quantos vereadores, deputados, senadores, achando que vão conseguir barrar. Não vão, Pai. Inocentes. Eles pensam que tendo 3 deputados, 4 deputados na igreja deles, eles vão barrar alguma coisa. Meu Deus, isso não é poder político. É algo muito maior que eles não entendem, meu Pai, eles não compreendem, meu Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia das pessoas, Pai. Tem misericórdia, Pai, porque a gente às vezes acha que sabemos o que vamos fazer, achamos que temos a confiança, achamos que sabemos que não damos ouvido ao Espírito Santo. Não damos ouvido ao Espírito Santo quando nos manda clamar, chorar, buscar, fazer vigílias. Não demos ouvidos a ti no passado, quando o Senhor nos pediu arrependimento pela nação. Não demos ouvido quando o Senhor pediu, por Senhor, moveres do Espírito que vieram na década de 90, moveres do Espírito que vieram no início dos anos 2000. Nós não demos valor, nós não demos. Pai, movimentos do Espírito que trouxe avivamento, que queria trazer para nós a comunhão, a união. E nós fizemos o quê? Criamos conselhos de pastores para tentar agarrar o prefeito, o vereador e o deputado para nos favorecer. Meu Deus, nós temos Deus, não precisamos de vereadores, não precisamos de deputados, não precisamos de governadores, nós temos Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Precisamos corar de vergonha nessa hora. Precisamos corar de vergonha e pedir a Ti, Pai, sara essa nação, Pai. Sara o Brasil, Pai. Sara o Brasil, Pai. Cura esta nação, Pai. Põe tua mão nesse congresso, Pai. Senhor, eu não sei do que vai ser a vida do Jair Bolsonaro, eu não sei, Pai, nós não estamos aqui para fazer movimento pró ou contra alguém, mas nós clamamos pela nossa nação, Pai. A igreja já está no prejuízo nesses tempos todos fechados, a igreja já está no prejuízo social, eu não sei no prejuízo espiritual, mas no social já está. Então, Pai, nós precisamos agir no espírito, precisamos agir, ó Deus, no profético, precisamos agir, ó Deus, de forma estratégica. Precisamos ter os corações abertos, Pai, para entender o que o Espírito Santo irá nos falar, para a direção que o Espírito Santo irá nos dar, para entender o que o Espírito Santo está nos mostrando nesta hora, Pai. Todo esse planejamento, tudo isso que vem desde o século XIX ou anterior a isso no Brasil e muito anterior na Europa. Deus, nós estamos dormindo, nós estamos, ó Deus, brincando, nós estamos de longe, Pai. Sinceramente, Pai, não há desespero, mas há temor, ó Pai. Porque talvez os incautos digam, eu estou preparado. Ninguém sabe se está preparado, Pai. A arrogância do crente, às vezes, é a sua ruína. Ele não sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele não sabe que, Pai, reis, como Ezequias orou e o Senhor mudou, Pai, o seu planejamento. Não sabe, ó Deus, que homens e mulheres moveram teu coração através de oração e que Israel, toda vez que jejuou e orou, moveu a tua mão e o Senhor disse a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei, eu sararei a terra. Os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer nesse lugar. Então, Deus, o Senhor sara, o Senhor move e o Senhor muda. O Senhor pode mudar, eu não posso. O Senhor é Deus, eu não sou. O Senhor vai onde o Senhor quiser, eu não vou, nós não vamos. Então não cabe a nós achar que está escrito, Maktub. Não somos discípulos de Paulo Coelho para isso. Está escrito, mas o meu Deus pode escrever o que ele quiser, quando quiser, a hora que quiser. Deus santo e amado, sara a nossa nação. Trata com cada governador. Trata com cada deputado. Trata com cada senador. Senhor, expõe à luz tudo que está nas trevas.
Expõe à luz tudo que está, ó Deus, oculto. Todo o planejamento oculto. Expõe à luz agora. Expõe à luz, ó Deus, tudo que está, Deus, maquinado, engendrado, planejado contra o Brasil, contra os poderes, contra o povo, contra a política brasileira, contra, Deus, tudo. Expõe à luz, Pai. Traz à luz, ó Deus. E como o Senhor já nos mostrou, que cada um seja julgado segundo os seus pecados, segundo os seus méritos, segundo os seus bem-feitos ou seus mal-feitos. Que cada um possa entender as suas obras. E aqueles que tiverem que se arrepender, é tempo de arrependimento. E aqueles que tiverem que se santificar, é tempo de santificação. E aqueles que estiverem em tempo de crescer, é tempo de crescer. E tempo de se posicionar ao teu lado, Senhor. Ser com o nosso presidente, Pai. Dá sabedoria a esse homem. E que ele não esteja envolvido em nenhum planejamento, Pai. Abre os olhos dele, Pai. Abre os olhos da nação. Levanta profetas. Levanta profetas nesse tempo. Levanta homens e mulheres nesse tempo. Levanta pessoas, Pai, que tenham sensibilidade pelo Teu Espírito Santo. Levanta, Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo. Por Tua misericórdia, por Tua benignidade, por Tua fidelidade, Pai. Cura o Brasil. Aviva a igreja. Perdoa os nossos pecados. Trabalha com a nossa nação. Nós assim te pedimos. Corados de vergonha, Pai. Nós assim te pedimos. Temendo a Ti, Pai. E dando graças por tudo que o Senhor tem feito a nós. Guarda a vida dos meus irmãos, Pai. Guarda a mente dos meus irmãos. Aqueles incautos, ó Deus, que riem, que zombam. Que eles possam ter, ó Pai, uma chance de repensar suas vidas. Aqueles que estão dormindo, desperta, Espírito Santo. Aqueles que não estão entendendo, desperta, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Pai. Ouve nossa oração nessa hora. Guarda nossa alma, Pai, para um arrebatamento, ou para um avivamento, ou para a morte, não importa. Guarda nossa alma, Pai, que ela pertence a Ti. Livra-nos do mal, das tentações, Pai. Guarda nossa mente, nossa psique. Que possamos ser profetas nesta hora. Possamos buscar a Sua face. Que possamos, ó Deus, liberar palavras, Pai. Palavras que venham do Teu trono, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, Pai, entender isso, Pai. Que possamos, ó Deus, buscar a Tua face de forma poderosa. Possamos, ó Deus, que possamos, ó Deus, sabe, declarar a Tua face, Pai. Declarar a Tua volta, a Tua vinda. Nós te agradecemos por tudo. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém. Queridos amados, são literalmente 15 para 1. Ficamos aqui 1h45 nesse processo. Eu agradeço a todos vocês, 1.300 e poucas pessoas. Quero dizer para vocês que eu levo muito a sério o que eu faço. Não estou aqui por fama, não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Eu poderia estar pregando a minha mensagem de todos os sábados às 22 horas, trazer uma palavra viva, 45 minutos, 50 minutos, não me comprometer com nenhum tipo de poder, situação. Poderia muito bem me resguardar nesse momento e pregar uma palavra e ponto. Mas não foi isso que Deus colocou no meu coração. Não é isso que Deus quer para mim e para vocês. Precisamos despertar. Desperta tu que dormes. Desperta, ó tu que cochila. Jesus está voltando. Os tempos já são maus e difíceis há muito tempo, mas a tendência é piorar. Guarda o contato com o teu Salvador. Coloca-te à disposição dele. Deixa Deus te usar para a honra e glória do nome dele. Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenha uma noite tranquila, de paz. Reflitam naquilo que Deus tem nos dado. Que seja um momento assim ímpar
de reflexão para nós. Seja um momento de você falar, Deus, eu estou aqui. Continuar essa oração agora no teu quarto, na tua sala, no teu local de trabalho, tá bom? Deus te abençoe, graça, paz, prosperidade. Você que não é inscrito, se inscreva no canal se quiser, deixa like se quiser, tá bom? A intenção nossa aqui, nesse momento, não é fazer cliques e muito menos querer ampliar canal, mas a gente quer que essa mensagem chegue a outras pessoas. Compartilhe essa mensagem ao máximo de pessoas que você puder. Eu sei que é longo, 1h45, não é qualquer um que vai querer ver isso, mas compartilhe, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por compartilhar comigo esse tempo. Obrigado por orar comigo, por me ajudar em oração agora, em nome de Jesus. Graça, paz, prosperidade e saúde sejam sobre a sua vida da parte de Cristo. Amém, queridos.